amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim contar uma coisa muito legal pra vocês no vídeo, que eu vou realizar um grande sonho, que é... vou fazer cirurgia refrativa, amigas. Vou me livrar disso aqui, ó, dos meus óculos, eu nem acredito. A minha cirurgia já tá marcada e eu quero compartilhar tudo com vocês, de como que foi esse processo da decisão de fazer cirurgia, qual cirurgia que eu vou fazer, por que que eu vou fazer cirurgia. Enfim, quero bater um papo bem aberto aqui com vocês e também tirar algumas dúvidas, né, que eu coloquei lá no Instagram. Perguntei se vocês tinham algumas dúvidas e sim, vocês têm bastante dúvidas, então esse vai ser um vídeo pra gente falar sobre tudo isso, sobre a minha cirurgia refrativa. Então vamos lá. Pra quem não sabe, eu uso óculos e tenho miopia, um pouquinho de astigmatismo desde 2015, mais ou menos. Então, assim, eu uso óculos pra tudo. Sem esse óculos aqui, eu nem consigo enxergar o que vocês estão vendo aí na câmera. Então, é assim, muito difícil mesmo. Eu não vivo sem o óculos. Muito difícil mesmo. Difícil seria se eu não enxergasse, né? Mas não é fácil também. Então, eu não vivo sem o óculos. Eu comecei a ver a necessidade de fazer a cirurgia e pensar nessa possibilidade depois que eu comecei a treinar. Depois que eu comecei a correr, a fazer musculação, principalmente porque, cara, quem usa óculos e treina sabe o quão terrível é isso. Você fazer um coice lá... Você tentar fazer um coice na polia de óculos, gente, isso é a coisa mais terrível que tem. Correr de óculos, então, nem se fala, é muito ruim. E depois de muito tempo treinando de óculos, eu comecei a usar lente de contato. Só que lente de contato é extremamente caro, gente. É muito caro lente de contato. Ainda mais por quê? Porque eu usava uma lente que eu descartava todos os dias a lente, né? Então eu abria uma nova, usava o dia inteiro, depois descartava e no dia seguinte abria outra. E eu não sei se as outras são mais baratas, mas essa é muito cara. E eu usava uma marca que tem mais hidratação na lente, porque meu olho é meio sensível, sabe? Qualquer coisinha, qualquer sujeirinha, qualquer coisa, se a lente não for muito hidratante, já me incomoda. Então, por mês, eu tinha que gastar mais de R$300 com lente de contato. E começou a ficar inviável. E aí eu falei, não, peraí. Se tem uma cirurgia pra resolver meu problema, se eu posso investir nessa cirurgia e parar de gastar com lente de contato, é muito melhor eu fazer a cirurgia. Até porque muita gente nem deve cogitar a fazer cirurgia refrativa porque pensa no valor. Mas o valor que eu tava gastando com a lente, se for somar no final, vai sair muito mais do que o valor que eu gastaria com a cirurgia, entendeu? Então eu pensei assim, peraí, vale muito mais a pena eu fazer a cirurgia refrativa. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Só que assim, nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é ir lá e fazer, né? Porque não deixa de ser uma cirurgia no olho, né, gente? Porque assim, uma vez, eu vou contar essa história pra vocês, eu conto pra todo mundo. Uma vez eu era criança e eu tava brincando no quarto, já era tarde da noite, meu pai tava dormindo e meu pai é sonâmbulo e eu herdei isso dele, tá? Eu sou meio sonâmbula também, eu falo direto à noite, eu só não ando pela casa, mas eu falo muito à noite enquanto eu tô dormindo. E meu pai também. E aí ele tava lá dormindo e eu tava brincando e meu pai do nada, dormindo, falou assim: tudo que se relaciona a olho não pode brincar. Aí eu olhei assim pra ele e falei, oxi, que foi, pai, que você tá falando aí? E ele não respondeu nem nada, porque ele tava dormindo, obviamente. Mas eu nunca esqueci dessa frase. Tudo que se relaciona a olho não pode brincar. Porque é verdade, olho, a nossa visão, cara, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Não pode brincar com o olho. Então, eu tinha um pouco de receio, né, desse negócio de fazer cirurgia. Eu ficava pensando, ai, mas será? Ainda mais porque eu vi alguns vídeos, né, de pessoas que fizeram. E você fica de olho aberto a todo momento, enxergando tudo que estão fazendo com você ali na cirurgia. E eu falei assim, eu me conheço, não vai dar, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Comecei a pesquisar mais sobre, e eu vi relatos de pessoas que falaram que, meu Deus, é a pior dor que elas já sentiram na vida. E outras pessoas que falaram, eu não senti nada. E eu falei assim, e agora, em quem que eu vou acreditar? Porque, provavelmente, se eu não sentir nada, até o momento da cirurgia, eu vou surtar e vou ficar morrendo de medo. Mas eu pesquisei bastante sobre perfis de vários profissionais, clínicas e lugares que realmente fossem confiáveis pra eu fazer a minha cirurgia, né? E graças a Deus eu encontrei um lugar super confiável, um doutor incrível que me explicou e me tirou todas as dúvidas e me tirou todos os medos que eu tava, que é o Dr. Gustavo. Eu vou fazer a minha cirurgia na Minha Visão, que é uma clínica que fica lá na Vila Mariana. E cara, eu tô muito grata por ter encontrado eles, por ter encontrado o Dr. Gustavo, porque assim, ele tirou um peso das minhas costas muito grande, tanto que eu tô muito tranquila pra fazer a minha cirurgia, justamente porque ele sentou comigo e me explicou
tudo. E eu vou falar pra vocês também algumas dúvidas mais frequentes que todo mundo tem. Pra você que talvez esteja pensando em fazer a cirurgia refrativa, já tire da sua cabeça que é esse bicho de 7 cabeças, né? Mas também não deixa de ser uma cirurgia no olho, então é uma coisa mais delicada sim, que a gente tem que ter esse cuidado e é totalmente compreensível, né, gente? Antes de tudo, quero falar pra vocês que a cirurgia que eu vou fazer vai ser a LASIK. Existiam duas técnicas da cirurgia refrativa que eu poderia fazer, que era a LASIK e a PRK. No mesmo dia da consulta com o Dr. Gustavo, eu fiz vários exames pra saber se a minha córnea estava saudável, pra eu poder escolher a técnica que eu quisesse fazer, né, pra saber se estava tudo certinho, se a saúde do meu olho estava ok. Enfim, a gente fez vários exames, gente, eu nem sei falar qual que era o nome, mas foram vários exames mesmo. Tinha exame que eu não podia nem piscar. E graças a Deus eu fui contemplada e eu pude escolher a técnica que eu vou fazer a minha cirurgia. E a técnica escolhida foi a LASIK. Quais que são as diferenças entre a LASIK e a PRK? No PRK, o doutor remove uma camada superficial da córnea. Ele aplica o laser direto e depois essa camada se regenera sozinha. Então a recuperação do PRK é um pouco mais lenta e é mais desconfortável. Pode levar de 5 a 7 dias para parar de arder e levar semanas até a sua visão ficar 100%. Já na técnica LASIK, é como se o doutor tirasse ali uma camadinha ali da córnea superficial, aplicasse o laser, depois colocasse de novo essa camadinha. Obviamente eu tô falando de uma forma muito leiga aqui, mas a recuperação do LASIK é muito mais rápida. E de acordo com o que me falaram, ainda não posso falar com certeza pra vocês, é quase indolor a cirurgia e muito rápida também. Só que nem todo mundo pode fazer a LASIK, né? Tem muito a ver com a espessura da sua córnea, o formato e etc. É uma coisa lá que o doutor me explicou, que eu não vou saber explicar com as palavras dele pra vocês, mas o negócio é o seguinte, eu pude fazer a LASIK e eu escolhi a LASIK, porque na hora que ele falou assim pra mim, ó, a LASIK vai doer menos, vai ser mais rápido a recuperação, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não me fale mais nada, eu quero essa daí. E aí eu escolhi a técnica LASIK, o que me deixou muito mais tranquila, porque eu fiquei sabendo que é quase indolor, muito rápido. Mas assim, se eu não pudesse fazer a LASIK, eu faria o PRK sabendo que seria mais doloroso, sem problemas algum, porque a vida é assim, né, gente? Mas eu vou fazer a LASIK porque os exames mostraram que a técnica é segura pro meu caso. Então por isso que é muito importante que você faça os exames, que você, um profissional ali legal do seu lado pra te acalmar e pra te mostrar que não, tá tudo sob controle. E assim, o meu grau é considerado baixo, né, por muitas pessoas, porque assim, tem gente que usa, tipo, 7 graus, e assim, realmente, eu acho que essas pessoas têm que fazer mesmo. E no meu caso, eu tenho 2 graus e pouquinho, quase 3 graus, o que é um grau baixo, mas como eu falei pra vocês, eu preciso do meu óculos pra todas as atividades do meu dia. Então, sim, é justificável que eu faça a cirurgia, assim, porque o óculos é um acessório imprescindível no meu dia a dia, o óculos, lente de contato, enfim. Mas a cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, acho que dura no máximo ali 15 minutos. Claro que pra gente que vai estar lá deitada fazendo, vai parecer uma eternidade, eu acho, né? Mas falaram que é muito rápido. O Dr. Gustavo falou pra mim que pode demorar ali uns 4 dias pra eu conseguir voltar à minha rotina normal. Eu vou ter que ficar 1 mês sem mergulhar, isso eu sei. Mas eu nem mergulho tanto, né, gente? Mas só de saber que eu não vou poder mergulhar já dá vontade de mergulhar, vou falar pra vocês. Mas o que eu acho que vai ser mais difícil nesse processo de recuperação e tudo mais é não coçar o olho. Gente, ô menina que gosta de coçar o olho, eu gosto de coçar o olho. E é uma coisa muito perigosa, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu já vi muitos casos de pessoas que coçaram o olho e perderam até a vista. Então, assim, acho que vai ser bom pra eu me policiar nisso, porque eu tenho muita mania de coçar o olho, mas, inclusive, na hora que você dorme, você fica até com um negócio no olho pra você não coçar o olho, assim, enquanto você tá dormindo, sabe? Então é muito perigoso. É um negócio no olho, né, gente? Então, é delicado. E teve uma coisa que eu perguntei pro doutor. Olha, você me garante que é sem risco nenhum? E ele olhou pra mim e falou assim, sem risco nenhum, a gente não pode garantir, né? A gente sabe que você quer ficar sem óculos e você já sabe do lado bom, mas eu tô aqui pra te falar dos lados ruins, ele falou pra mim, né? Mas assim, é muito raro dar errado, mas como qualquer procedimento, tem risco sim. O mais comum seria o grau voltar um pouquinho depois de um tempo, ou o olho ficar um pouco mais seco por um período e você precisar ficar usando colírio. Mas assim, as chances de complicação, assim, sérias, são muito, 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 muito baixas. Ainda mais se você fizer com um profissional de confiança. E, gente, o risco de ficar cega em uma cirurgia LASIK feita com equipamento moderno e com um profissional realmente capacitado e experiente é praticamente nulo. É uma cirurgia muito realizada no mundo todo e que, assim, é muito tranquila. Depois que faz a cirurgia, me falaram que com o tempo o grau volta, é verdade? Olha, pra você realizar a cirurgia refrativa, se não me engano, você tem que ter no mínimo uma certa idade e o seu grau precisa estar estabilizado. Eu já uso o mesmo grau há mais de 3 anos, ou seja, eu estou apta pra fazer a cirurgia. E o seu grau precisa estar estabilizado justamente pra ele não voltar
voltar depois da cirurgia. Mas o que seria esse voltar? Vamos supor que eu uso 2 graus agora. Se depois da cirurgia voltar 0,25 graus, na verdade eu uso 2,25. Só que eu já realizei a cirurgia quando eu tinha 2 graus. Vocês estão entendendo? Ou seja, o seu grau precisa estar estabilizado pra você fazer. E assim, pode voltar sim, mas a chance de voltar tudo que você tinha antes é muito rara. Pode voltar um pouquinho ali. E foi uma coisa que o doutor também me falou. Agora deixa eu falar com vocês sobre valores, porque eu sei que vocês querem saber quanto que custa, né, gente? Aí eu odeio quando eu vou perguntar pra alguma pessoa, ai, quanto que é? Aí ela fala, ai, cada caso é um caso, né? Não, eu sei que vocês querem saber mais ou menos quanto que custa. E eu vou falar pra vocês valores bem abertamente aqui. Na clínica que eu vou fazer, hein, gente? Eu não sei já como que funciona em outros locais. Ó, a cirurgia refrativa particular varia de 5.500 a 9.000, dependendo da técnica que vai ser realizada. Porém, o mais legal é que com o Dr. Gustavo, o doutor que vai fazer a minha cirurgia, você pode ser paciente modelo. E o que são esses pacientes modelos? São pacientes que vão até ele e são operados pelos alunos do Dr. Gustavo. Meu Deus, então eu vou ser cobaia. Não, gente, esses cursos que o Dr. Gustavo ministra é justamente para os doutores que já são experientes aprimorarem as técnicas. Então, todos os médicos são especialistas em oftalmologia. Então, se você for paciente modelo, você paga apenas pelos custos do centro cirúrgico e fica em torno ali de R$3.000. Sim, os 2 olhos, então fica muito mais em conta. E aí tem uma fila lá pra quem quer ser paciente modelo, mas eu vou deixar o arroba aí na tela pra vocês que se interessarem, porque vale muito a pena. E é isso, amigas, eu estou de cirurgia marcada, tô muito animada e nervosa. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa, mas não tanto, porque muitas das minhas dúvidas foram respondidas. Mas eu quero muito trazer um vlog do dia da cirurgia pra vocês, contar como que vai ser esse meu processo, como que foi de fato a minha experiência, né? Porque eu pesquisei muito sobre e vim contar aqui pra vocês, mas eu ainda não passei pela minha experiência, eu quero contar pra vocês também. Então, se você não quer perder esses próximos conteúdos, se inscreve aqui no canal. E se ficou alguma dúvida também que eu não tirei aqui nesse vídeo, pode comentar aqui, que eu trago mais conteúdo sobre isso. E é isso, amigas. Vamos nos livrar do óculos. E eu tô muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.